E a gente segue falando desse assunto, né? Desde ontem nós trouxemos aqui a questão do metanol em bebidas, né? Desse risco, dessa contaminação para as pessoas. Eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da TV Brasil Central o Odair Campos, ele que é farmacêutico e assessor técnico do Conselho Regional de Farmácia e vai trazer mais informações para a gente. Seja muito bem-vindo, Odair. Boa tarde para você. Boa tarde, Danusa. Boa tarde aos nossos espectadores aqui do Jornal Brasil Central. Odair, a gente estava conversando aqui antes da entrevista começar, você estava me explicando o que é o metanol. Eu tinha uma dúvida, gente, assim, se o metanol ele é utilizado em bebida ou não, né? Ou se o que estão fazendo é realmente com a intenção de matar pessoas. O metanol, ele é um álcool, uma substância presente em alguns processos industriais legitimamente. Então, a gente encontra o metanol em alguns solventes, algumas tintas e outros produtos químicos. A nossa grande preocupação é que esse produto ele é altamente tóxico, seja ingerido, seja inalado ou até mesmo em contato com a pele, ele pode aí causar alguns problemas de saúde. O etanol ele é um produto presente comumente nas bebidas alcoólicas e a presença do metanol, que é esse composto tóxico, ele causa aí uma preocupação além, né, da toxicidade, principalmente em virtude dos seus subprodutos. O metanol, quando ele é absorvido pelo nosso organismo, ele é rapidamente absorvido e passa por um processo de metabolização, gerando aí dois subprodutos que no nosso organismo causam esse processo de toxicidade, que é o formaldeído e o ácido fórmico. Esses dois produtos geram os sintomas aí que a gente tem ouvido falar nesses últimos dias em virtude desse processo de intoxicação. E quais são os principais sintomas? Os principais sintomas estão relacionados a náusea, vômito, dores abdominais. Esses sintomas são sintomas iniciais que muitas vezes pode até ser confundido com uma embriaguez comum, né, com uma ressaca comum. Então, esses sintomas iniciais, eles podem se diferir aí e gerar uma suspeita de intoxicação, principalmente quando eles se tornam persistentes, ou seja, eles vão persistir aí por algumas horas a mais do que o comum. E também, às vezes, em alguns casos, pode ocorrer a piora do quadro clínico desse paciente. É rapidamente absorvido pelo corpo? A partir do momento que a pessoa ingere uma bebida adulterada que tenha metanol, ela começa a passar mal depois de quanto tempo? Sim, ele vai ser absorvido rapidamente e a partir do momento que ele é metabolizado, que ele inicia o processo de metabolização, ele vai causar aí os primeiros sintomas já nas primeiras horas após a ingestão. Como eu disse, das principais preocupações é realmente a similaridade em relação a uma ressaca comum. Então, a gente alerta a população que esteja atenta à persistência desses sintomas, ao agravo deles e principalmente quando eles estiverem associados a algumas manifestações clínicas exacerbadas, como dores de cabeça intensa, dor abdominal intensa e, em alguns casos, já em efeitos mais tardios a esse processo de intoxicação, afeta também a visão da pessoa, do paciente. As pessoas quando bebem alguma coisa, se sentem mal, logo vão lá na farmácia, compram um remedinho aqui, um remedinho ali. Tem alguma coisa que não pode tomar nesse caso? A gente alerta a população que, no caso de suspeito de uma intoxicação por metanol, precisa procurar imediatamente a atenção de saúde, um pronto atendimento de urgência e emergência, para que o diagnóstico possa ser realizado adequadamente e o manejo desse quadro seja também conduzido de forma adequada, de acordo com a equipe de saúde do local. O Odair já falou aqui alguns dos sintomas, nós já vimos que 6 pessoas morreram. Recentemente também teve um caso na Rússia, em que mais de 25 pessoas também morreram depois de consumir bebida adulterada que continha metanol. E hoje de manhã veio a notícia de que o cantor Hungria está internado em Brasília, em um hospital, com suspeita de intoxicação por metanol. A Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não confirmou nenhum caso de intoxicação ainda por lá, mas o hospital em que o cantor está internado emitiu uma nota falando que ele foi admitido hoje, dia 2 de outubro, com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual
e acidose metabólica. Foi iniciado, então, um tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro. Então, não está confirmado, mas existe aí a suspeita. Os sintomas do Hungria são sintomas esperados por essa intoxicação? Sim, são sintomas normalmente associados a uma intoxicação realmente por metanol. E o quadro de acidose metabólica é um dos quadros que a gente tem aí uma preocupação especial em relação a esse tipo de intoxicação, já que normalmente vai conduzir o paciente para uma situação um pouco mais crítica. Daí, você como farmacêutico, né? Qual é a orientação, como que o farmacêutico deve atuar nessa questão da prevenção? Porque às vezes o primeiro passo da pessoa que está se sentindo mal não é ir para o hospital, é correr para uma farmácia. Exatamente. E o farmacêutico ele está inserido nesse contexto de saúde pública de diversas formas. O profissional ele está inserido nas equipes multidisciplinares, dentro dos hospitais, dos centros de saúde que vão fazer o manejo, desde do apoio diagnóstico, desde também das condutas terapêuticas que serão ali implementadas para colaborar com a saúde desse paciente, mas principalmente o farmacêutico ele está inserido num contexto de capilaridade dentro do serviço de saúde, através das farmácias e drogarias, que faz com que ele exerça um papel-chave dentro dessa circunstância. Principalmente podendo promover educação em saúde, podendo levar informação para a sociedade, conscientizar a sociedade a respeito dos riscos, orientar a respeito das formas corretas de se prevenir esse tipo de intoxicação e também alertando sobre os sinais e sintomas de alerta, que em muitos casos o próprio farmacêutico dentro desse serviço de saúde pode identificar situações de suspeitas e encaminhar para o serviço de saúde especializado. Hoje de manhã eu estava lendo algumas reportagens, algumas autoridades de saúde, em a questão da orientação, é não beber? Qual que é a orientação? Tomar cuidado? O que pode ser feito? A gente sabe que o consumo da bebida alcoólica num contexto social está presente na vida de muitas pessoas, mas a principal recomendação é aquilo que a gente inclusive viu agora há pouco na reportagem, né, da nota que foi publicada aí pelo Sindicato do Comércio, né, aqui no nosso estado. E realmente tomar cuidado com relação ao estabelecimento onde vai fazer o consumo dessa bebida alcoólica, se é um estabelecimento que está devidamente licenciado pela autoridade sanitária. Sempre que tiver oportunidade, verificar as condições desse produto, né, do armazenamento, do recipiente desse produto, se o rótulo está aí condizente com as informações necessárias para essa bebida, se o lacre não está violado, se há informações presentes relacionadas ao lote e à data de validade desse produto, enfim, suspeitar, né, de bebida sendo comercializada aí muito abaixo do preço comum de mercado. Esses são indícios aí de uma possível falsificação e você pode estar sujeito realmente ao consumo de uma bebida adulterada. A gente viu que em uns casos mais graves a pessoa pode até morrer, mas a pessoa pode ficar com sequelas também? Sim, o contexto clínico relacionado a esse tipo de intoxicação pode sim causar sequelas irreversíveis. Tá? Então o paciente ele precisa se atentar aos sintomas iniciais. Mais uma vez reforço a orientação, né? Apesar de os casos neste momento estarem concentrados no estado de São Paulo, tanto as autoridades sanitárias como as autoridades de saúde também reforçaram esse alerta, essa atenção especial em todo o país, e os profissionais de saúde estão orientados realmente, através de uma nota técnica, inclusive que foi publicada pelo Ministério da Saúde ontem, a como proceder diante de casos suspeitos, de casos confirmados, mas o importante é que essas suspeitas elas possam realmente ser conduzidas para um atendimento de saúde precocemente, para que a gente possa então prevenir os agravos e também a morte desses pacientes. Gente, vale lembrar que os casos de mortes aqui no Brasil foram registrados no estado de São Paulo. Aqui em Goiás ainda não foi registrado nenhum caso de intoxicação por metanol, de bebida adulterada, mas o governador já ordenou aí, né, uma operação preventiva, e a população que está assistindo, são vários órgãos, vários conselhos, todo mundo preocupado com essa situação. Com certeza. Pode fazer a denúncia por onde? Em casos de suspeita de intoxicação,
A primeira conduta é procurar o atendimento de saúde de urgência e emergência e as denúncias em casos suspeitos devem ser encaminhadas para a autoridade sanitária local, a Polícia Civil e o próprio PROCON também podem ser acionados. Tá certo, muito obrigada. Eu falei aqui com o Odair Campos, ele que é farmacêutico e assessor técnico do Conselho Regional de Farmácia. Muito obrigado, Odair, pela entrevista e pelos esclarecimentos. Obrigada. Boa tarde para você. Boa tarde.